Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago péssimas notícias para o Bolsonaro. E se são péssimas notícias para ele, certamente muitos de vocês vão gostar. Ele entrou com recurso no STF, não sei mais o que, porém o placar já está em 6-0 contra o Bolsonaro, então já temos maioria que certamente deixou o mito muito triste. E por falar em tristeza, um cidadão tal do Paulo Henrique Figueiredo, tá lá nos Estados Unidos, ele foi um dos indiciados pela Polícia Federal na tentativa de golpe de Estado. Ele foi multado, multa de mais de 100 milhões de reais. E se você pensa que foi o Xandão, que foi o Lula, que foi o PT, o comunismo, que tudo para esse pessoal é comunismo, né? Não, você vai se surpreender com a pessoa que ele agora tá tristezinho, fez vídeo, nunca imaginei que alguém como ele pudesse fazer isso, eu achei que fosse um liberal hardcore, faltou chorar num vídeo que eu vou, claro, mostrar pra vocês aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda, chegou no canal, viu que não tá inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, se gostar do vídeo, joinha pra cima, se não gostar, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, a matéria aqui do Metrópolis vai dizer que o STF formou maioria para manter o ministro Moraes como relator do inquérito que apura tentativa de golpe de Estado em 2022. Lembrando que nós temos 11 ministros lá no plenário, no STF, e 6, então, já formam maioria. E é o que nós temos aqui. 6 ministros votaram contra a ação movida pela defesa do ex-presidente Bolsonaro para afastar Moraes da relatoria. Votaram contra o pedido de Bolsonaro Barroso, Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli. Obviamente que o Moraes não pode votar, né? Então você só pode ter 10 votos, faltam 4, já temos 6. E olha, eu acho que para o mito ficar mais desesperado ainda, se brincar, até os que ele indicou deve votar contra ele próprio, contra o Bolsonaro. Deve ficar 10-0 nisso aqui. Como já ficou 10-0, vamos lembrar, uma votação, a família do Clezão, aquele que morreu, que foi preso em flagrante no 8 de janeiro, aí ele ficou preso, morreu na cadeia, aí a família do Clezão entrou na justiça, não sei o que, foi lá pro STF, aí o Moraes, né, se declarou impedido, não vou votar. Os outros 10 votaram, o placar ficou 10-0, inclusive com o Nunes Marques e o André Mendonça indicados pelo Bolsonaro votando contra os interesses da família do Clezão. Eu acho que vai se repetir nesse placar em relação a isso. Agora, William, isso aqui é em relação à relatoria, mas e na hora que for lá julgar, e tiver o julgamento e tal? Aí eu acho que seria de bom tom que o Moraes se afastasse e não votasse. Agora, a relatoria, ele vai fazer um relatório que os demais ministros podem seguir, nem seguir o voto relator, mas votar num sentido ou no outro. Então esse é um ponto. Então o relatório do Moraes, ele pode ser recusado e rejeitado pelos 10 outros. Pode. Agora, a votação em si, eu acho que é de bom tom, para evitar encheção de saco, que o Moraes não vote lá na frente, não tenhamos medo. Bolsonaro vai se lascar nisso aqui, porque isso aqui é grave demais. Aqui vai lembrar que os ministros acompanharam o voto de Barroso, que considerou não haver qualquer elemento que comprove as alegações de qualquer tipo de imparcialidade do ministro Moraes para relatar o caso. Abre aspas. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Então é isso, pessoal. Sim, Bolsonaro pode chorar, pode espernear, mas não adianta. O Moraes continua sendo relator lá do inquérito e no momento da votação, vamos ver qual vai ser a posição, mas como o próprio Moraes acaba sendo uma das vítimas aqui, nessa questão, inclusive, tentativa de assassinato e tudo mais, eu acho que aí sim, como eu disse, é bom ele não votar. Bom, e tem bolsonarista brabinho lá nos Estados Unidos com quem? Não é com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda agora, mas com o ex-ministro
Paulo Guedes. Eu vou explicar para vocês aqui, lembrando que o Paulo Figueiredo Neto aqui, ele é um dos indiciados pela Polícia Federal na questão da tentativa de golpe de Estado. E ele teve uma notícia muito ruim nessa semana. Foi noticiado aí uma questão bem confusa que envolve empresas e tudo mais, que ele foi multado em 102 milhões de reais por fraude em Trump Hotel Trump aqui. Ele vai recorrer, a matéria diz, eu li na íntegra aqui, mas olha, ele tá encrencado. Ele tá encrencado e não é pouca coisa. Pensa, 102 milhões de reais. Aí ele fez um videozinho. E tem um perfil que é de direita, então eu não simpatizo com muitas das coisas que ele posta, mas ele deu uma ironizada aqui que é interessante. A indicação do mito ferrou Paulo Figueiredo. Desconheço um líder capaz de prejudicar tanto seus próprios apoiadores quanto o mito. 102 milhões de multa é uma cacetada que não desejaria a ninguém. É o que escreve aqui ao publicar o vídeo o perfil chamado Alan dos Panos. É claro aqui uma ironia em relação ao foragido Alan dos Santos. Vamos aqui então trazer a fala do Paulo Figueiredo. Eu até tá na velocidade adiantada, então deu uma reduzida aqui para ficar mais fácil de entender, mas não deu para acertar exatamente a melhor velocidade, mas vamos lá. Qualquer coisa eu vou explicando para vocês aqui. Meu Deus, ele deu uma multa dessa? A resposta foi ordens superiores. Então ele começa assim, nossa, como é que pode uma multa dessa? Gente, não tem como você entrar na cabeça da pessoa e falar aquilo que ela deve ter pensado. Mas eu acho que quando chegou lá a multa, que o advogado entrou em contato com o cidadão, ele deve ter pensado, lá vem essa ditadura da toga, lá vem, o Brasil tá uma ditadura, que eles assim. O avô dele foi presidente ditador no Brasil, o Figueiredo. Então ele é neto. Eu não vou aqui condenar a pessoa por aquilo que o avô fez. Então aqui a questão não é essa. Tem gente que é crítica da ditadura, mas considera que o papel do Figueiredo na transição teve ali uma certa importância. Não quero entrar nesses detalhes aqui. Mas né, a galera que alega, que passa pano para a ditadura que aconteceu no Brasil, é que muitas vezes reclama que nós estamos numa ditadura. E aí certamente ele pensou, ai, foi a ditadura que me meteu essa multa de 102 milhões. Mas vejam só o que ele vai dizer. E você falou ordens superiores? Foi alguém do PT? Foi alguém? Não. O relator do caso foi esse cara aqui, ó. João Acioli. Aí eu fui ver, o cara trabalha com Paulo Guedes. Foi indiciado, foi indicado. Não foi pelo Lula, foi pelo Bolsonaro. Na verdade, pelo Paulo Guedes, pra ser ele. Então, para vocês entenderem, o indicado pelo Paulo Guedes, fui pesquisar aqui, e por que continua agora? Você pode estar estranhando. Por que o Lula não tirou? Porque, dependendo do tipo de indicação, tem mandato. Às vezes 4, 5 anos. Nesse caso aqui, me parece de 5, então continua aí. Então, o indicado pelo Paulo Guedes está ferrando o Paulo Figueiredo. Eu fui ver, o cara trabalha com Paulo Guedes. Foi indiciado, foi indicado. Não foi pelo Lula, foi pelo Bolsonaro. Na verdade, pelo Paulo Guedes. O mito não tem nada a ver com isso. Foi pelo Bolsonaro, não. Foi pelo Paulo Guedes. Pessoal, tenho certeza que se for... Aqui dá pra cravar mesmo. Que se fosse alguém indicado no atual governo, ele não ia culpar o Haddad, ele ia culpar o Lula. Mas como foi no governo Bolsonaro, aí ele não culpa o Bolsonaro, ele culpa o Paulo Guedes. Paulo Figueiredo. Era para ser supostamente um liberal hardcore. E na prática é um sujeito que está servindo como um instrumento de repressão do sistema. Eu acho que a vingança pertence ao Senhor, né? Mas eu vou ter o prazer de expor quem é. Eu acho que muita gente vai ficar assustada. E quem tem lá, Bolsonaro não sabe lá quem é João Acioli, terceirizou. Então o Bolsonaro não sabe quem é o João Acioli, que foi o relator, né, dessa ação de 102 milhões na multa do Paulo Figueiredo. Bolsonaro não sabe, mas repito, se fosse o governo Lula, indicado pelo Lula, na verdade, mas ele ia estar culpando quem? O Lula, mas como foi na época do Bolsonaro, mito não sabe. E aí, sei lá por que esse cara conseguiu seduzir o Paulo Guedes, a quem eu reputo muito bem. Né? Inclusive, a gente já passou por esse tipo de perseguição.
A gente sabe que a CPM é o pessoal nos virar um câncer no Brasil, sem posição de deep state. A gente precisa ter cuidado para nomear mais do que ministro. Ai, meu Deus do céu. É cada coisa, viu? Bom, mas é isso. Então fica aí o chiliquinho do Paulo Figueiredo. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.